falando de instrumentos que reproduzem o mesmo comportamento sem resolver o problema, um dos principais dirigentes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Alexandre Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no Morro Sonhar, com coisas que o Morro não tem, me desculpe. Alexandre Conceição disse, em entrevista ao Brasil de Fato, que negocia cargos no governo Lula. Segundo Conceição, o movimento vai disponibilizar nomes técnicos para a diretoria do INCRA. Abro aspas. Queremos que as diretorias sejam ocupadas por pessoas que tenham capacidade política e técnica para dar conta deste grande programa. Fecho aspas. O dirigente também criticou alguma das alianças que o governo Lula fez. Aspas, a vitória no segundo turno fez com que tivéssemos que ampliar as alianças, o que aumenta as dificuldades de um programa mais voltado para as pautas progressistas, porque tivemos de fazer alianças com a direita liberal, que representa o agronegócio, o latifúndio e defende as ideias privatistas. Muito bom. Fecho. Só faltou recitar João Cabral de Melo, né, ao final. Mas o MST está querendo pegar o INCRA. E é o INCRA que manda no agronegócio. Lógico. Se o agronegócio não pular miudinho como o INCRA manda, sempre foi assim, ele não consegue fazer nada. Deise, MST no INCRA, será isso possível? Será esse pesadelo algo que algo que é possível no horizonte? O pesadelo é possível no horizonte, sim. Eu tenho uma memória muito viva do MST, assim, uma memória muito negativa, né? De quando eu cobria, aí eu era jornalista mesmo, cobria as invasões do Movimento Sem Terra, e aquilo era muito agressivo, era muito violento. Eu nunca vou esquecer uma manifestação que eu cobri, acho que foi durante o primeiro mandato do governo Lula, e tinha toda uma aura em torno do Lula, o operário que tinha vencido as eleições, e eu lembro que foi uma invasão em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que ela foi muito violenta. Quando ele volta agora para o terceiro mandato dele, a expectativa que a gente tinha, e era uma expectativa muito forte, ainda mais a gente que tem uma memória muito mais vívida do que aconteceu nesse período de invasões de terra, era de que essas peculiaridades, uma palavra mais suave aqui, fossem deixadas para trás, né? Mas a volta, a gente tem uma memória muito viva desse primeiro governo Lula e é impressionante como essa história vai se repetindo, como essas coisas vão voltando. E uma coisa que eu acho que a gente tem que parar aqui no Brasil é de punir o agronegócio. Nós somos o maior exportador de comida do mundo, a gente tem que parar de ver isso como um defeito, não é possível isso. Você acha que, Felipe, o Lula tinha que reagir, por exemplo, a uma informação dessa, ou algum ministro do governo, como o Rui Costa, porque essa possibilidade, né, aventar-se, mesmo que não seja factível, aventar-se que o MST vai ter nas mãos o INCRA, isso ainda pode piorar a relação que já não está boa com o agronegócio. Ou não? O Pavinato, quando a gente fala em MST, a gente costuma achar que MST são aquelas pessoas que invadem terra, aquele pessoal que não tem onde morar e invadem terras produtivas ou improdutivas. Mas a verdade é uma só. A verdade é que o MST é uma associação séria, né? E tem pessoas sérias no MST também. Sério? Tem economistas sérios, tem pessoa do agronegócios como sérios. Economista ou comunista? Economistas. Tem pessoas sérias também, né? Agora, o governo Lula é um governo de concessão, né? Um governo que realmente ele ganhou as eleições. O governo de concessão, Alexandre de Conceição, está tudo em casa. Ele ganhou as eleições por meio de uma aliança ampla, né? Com pessoas de direita, de esquerda, poliamor. Poliamor, né? Então é um governo que tem que realmente achar e fazer concessões ou não, né? Mas eu sou a favor, Pavinato, sempre de uma democracia de alta intensidade, né? Eu não vejo nenhum problema em colocar alguém do MST ali no INCRA, né? Porque ato contínuo, o agronegócio vai se levantar, né? O agronegócio se levantando, a MST se levantando, pode sair uma coisa boa nessa democracia de alta intensidade aí. Eu sou a favor disso. E aí, Telhada, o INCRA na mão... Felipe é otimista, hein? Caramba, velho. Olha, colocar o pessoal do MST no INCRA é colocar a raposa no galinheiro, né?
É tudo que os caras querem. Mas eu estava ali na notícia com atenção aqui do que o Alexandre Conceição fala. Ele quer o que todos nós queremos, né? Ele quer pessoas técnicas e pessoas que saibam fazer política nos cargos. Isso é o que todos nós queremos. Quem não quer... Aliás, todos os ministérios, nós queríamos pessoas técnicas, pessoas capazes, pessoas que fizessem a boa política, não a má política. Então, o que ele quer aqui é o que todos nós queremos. Agora, me mostra aqui uma outra preocupação, porque no governo Bolsonaro foram dados mais de 400 mil títulos de propriedade de terra. É verdade, ele foi o presidente que mais fez reforma agrária. Eu estive na Assembleia com um grupo do MST que foi nos procurar, apoiando a campanha do Tarcísio. Por quê? Porque eles estavam cansados de serem usadas pela esquerda, principalmente pelo PT, com massa de manobra. Tem pessoas que estão há mais de 30 anos aguardando a titularidade da terra e não tem até hoje. Então, o que essas pessoas são? Boi de piranha, gado, são usados pelos políticos, pelos maus políticos para fazerem o que eles querem. Então, e outra, quando se fala em MST, a gente não tem como não associar a terrorismo, depredação, invasão, mortes, agressão, ataques. Nós vimos o MST ao longo da história dele fazer isso muitas e muitas vezes. Inclusive no Congresso. Inclusive no Congresso, inclusive. Então, quando se fala no verdadeiro terrorismo, eu entendo que é esse MST. Agora, nós podemos, de repente, ter uma proposta que o pessoal queira realmente fazer a coisa séria? Tem coisa boa. Quem assistiu o Rei do Gado lembra da Luana Berdinazzi. É ou não é, professor? Eu particularmente... Eu lembro do Cacete Planeta, tinha um cara que fazia assim, reforma agrária já com a Patrícia Pilar. Eu achava o máximo. Tinha caminhoneira também, que ela se enterra, lembra? Tinha, depois saiu depois na Playboy. Isso, Débora alguma coisa. Verdade. Eu não lembro o sobrenome agora. Você comprou a Playboy dela? Não lembro. Ela era Débora Rodrigues. Ele era menino, não lembra, ele nem lembra. Ela tinha uma covinha na coxa. Tinha uma covinha no queixo. Se ele não lembra, é porque ele ganhou de presente. Mas ele viu, mas ele viu. Foi perigoso. E aí? Olha, primeira coisa, é importante que os movimentos sociais existam sim. Por quê? Porque os movimentos sociais, eles representam a sociedade apontando para os seus governantes aquilo que precisa ser feito. Eles indicam os problemas. A grande questão é quando os movimentos sociais, eles extrapolam essa função e se tornam instrumentos de partidos políticos, instrumentos de grupos que querem atuar além da indicação dos problemas. Em síntese, o problema todo é quando o movimento social ele vira um penduricalho de indivíduos que querem fazer ações na sociedade além daquilo que a política exige. Ou seja, a política exige o diálogo. E não que você vá, eu quero, por exemplo, resolver um problema da terra. Eu também. Vamos fazer essa reforma, vamos entregar os postos de terra. Sabe por qual razão? Porque eu sou capitalista. Eu acredito que se nós entregarmos para muitas pessoas produzindo, será maravilhoso. O problema é o modelo de produção. A Deise foi muito precisa. O nosso agronegócio não é qualquer agronegócio. Ele é o melhor do mundo. E ele conseguiu o quê? Produzir comida, neste momento, para 1,5 bilhão de pessoas. O problema é por que tem pessoas passando fome? Mas isso não é uma questão da produção, é a questão da distribuição e das políticas que vão fazer que todos tenham acesso. Eu acho, Felipe, que dá para o MST um INCRA, lembra do Darcy Ribeiro? Você pega, vamos imaginar que o Darcy Ribeiro está vivo, vamos dar para o Darcy Ribeiro a segurança pública. Não, mas é diferente. É igual. O MST, vamos lá, o MST é um movimento sério, né? O MST que surgiu, é um movimento que surgiu antes da Constituição de 88, e graças ao MST, muitas conquistas na nossa Constituição estão estampadas lá. O Brasil, em 80, década de 80, década de 70 e 60, era um país eminentemente latifundiário, né? Em que tinha várias pessoas que tinham condição de atuar no campo, mas não tinham instrumental. Graças ao MST, a gente conseguiu implementar diversas melhorias, diversos avanços no campo. Na legislação que foram cumpridas por presidentes que Você vai me perdoar. E como todo movimento... Tem pessoas rechaçou os presidentes que mais fizeram reforma agrária. Como todos os movimentos, tem pessoas sérias e pessoas não sérias. Me permita discordar. Não dá para você generalizar tudo. Eu falo para você com conhecimento de causa. Eu trabalhei na tropa de choque,